Foi impressionante. Foi. Eu iniciei a Galite em 2019, né? Um ano antes da pandemia. Aí em 2020 a gente implantou o televendas, inclusive. Eu lembro até hoje que o meu xará, né? O Rafael, lá, o dono da Argalite, né? É o CEO, né? O fundador é o Machadão, mas ele já se aposentou. Aí tem o Rafael, que é o mais velho, e o Felipe, que é o mais novo, mas o Felipe cuida da produção, da indústria. Aí eu lembro até hoje que eu falei para ele, vamos colocar um televendas, vamos contratar umas estagiárias aqui. Mesmo sistema que eu coloquei na Civit, que era inclusive também do mesmo ramo, né? A Civit é uma fábrica de torneira, vende para material de construção. Aí ele falou, não, a televendas não funciona no meu mercado, porque nem Coral, nem Sharon Williams, nem Souvenir tem. Eu falei, cara, você pode ver o copo cheio, meio vazio, né? Será que o fato deles não terem não vai ser uma grande oportunidade pra gente? Aí eu falei, cara, vamos testar 2 estagiárias, vai custar o quê pra você, né? Sem comissão, sem nada no início, né? A gente até fez um plano de carreira lá. Aí, enfim, primeiro mês, R$ 9.000. Pra tinta, né? Não é nada, né? Mas eu lembro que em agosto, quer dizer, pouco tempo assim daquele auge da pandemia, 1 milhão. Aí eu falei, pô, e aí? Agora não funciona também, não? Quer dizer, você vender com 2 estagiárias R$ 1 milhão no telefone Cara, é pô, muita coisa. Mas assim, é claro que teve de fato trabalho, tanto que até hoje tem sim. televendas e tal, mas essa estilingada do material de construção proporcionou bastante. Até também, uma das coisas que facilitou era porque algumas lojas ainda não estavam totalmente abertas, então vender por telefone também foi uma saída, né? Então Exatamente. ajudou bastante nesse sentido. A demanda do televendas naquele momento foi muito grande, né? Na verdade, Reuniões não era online, né? Então tudo ficou meio que à distância à mesmo, né? distância, as pessoas não saíam de casa, né? Então a O Garite se deu telefone muito não bem nesse parava de sentido. tocar. E hoje, quando eu olho para trás, eu percebo que não era nenhum televendas, né? Era um atendente de telefone, né? Porque o Sim. televendas ele tem A essa metodologia missão de vender, né? De buscar ativo, né? buscar ativo, exatamente. E no caso, quando eu falo 1 milhão, a Galite fatura muito mais que isso, mas quando eu falo 1 milhão, estou pegando especificamente o módulo televendas, que era totalmente ligação ativa para clientes novos, Sim. prospecção. Então é 1 milhão de venda que não existiria de fato, né? Eles atendiam ainda com representante comercial e tal, né? A venda de manutenção dos clientes deles normais, né? Tanto no Espírito Santo quanto fora do Espírito Santo. Mas aquele televendas, aquelas meninas buscavam clientes novos, clientes que não tinham cadastro lá. Então, você chegar em R$ 1 milhão de zero, de clientes que não existiam, é muita coisa, um né? baita trabalho. Faz muita diferença. É verdade. Mas é isso, Adriano. Acho que a gente já tá chegando aí nos finalmente, né, Marcelo? Já levantou o joinha ali. Eu queria agradecer muito aí a sua presença. Eu vou pedir para você se despedir do público ali pra gente. E é o primeiro só. Eu vou dar uma. Vou rodar com esses meus clientes, meus amigos, meus parceiros. E depois a gente vai ter o segundo podcast 2 aí. Com certeza. E aí eu quero ter o seu prazer. Prazer. Aproveita, fala aí as redes sociais da Pump e tal. Bacana. Eu Faz queria, de antemão, assim, te agradecer, Rafael, por essa oportunidade. Você sabe que eu sou seu fã aí, Sou admiro o também. seu trabalho. E te desejo muito sucesso, cara. A gente estava conversando antes aqui, você tem outros projetos aí paralelo, né? Então esse trabalho ele vem a unir com esses projetos. Então te desejo todo sucesso aí. Você merece. Eu Obrigado. conheço um pouco da sua história. Então você é batalhador. Você também rompeu barreiras, abriu mão de muitas coisas para estar aqui. Então desejo a você todo sucesso nesse trabalho. Que Deus te abençoe. Que você consiga trazer as pessoas aqui, como você vem conseguindo, que possam agregar, né? Que é um bate-papo mesmo, eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo vão aprender alguma coisa, vão tirar algum insight aí, né? Eu acho que a ideia é exatamente essa, né? A sede da rede fica onde? São Paulo? Eles se dividem em Rio Grande do Sul e São Paulo. São Paulo porque, cara... Tudo é lá, né? Tudo é lá, entendeu? Mas boa parte também fica lá em Porto Alegre. Entendi. Mas por que Porto Alegre? Tem algum motivo específico? A pessoa que trouxe a Husband 4 pro Brasil é de lá. Ah, legal. Entendi. Entendeu? Entendi. É de lá. E aí fica lá como se fosse a sede principal, mas eles também falam que a sede é em São Paulo, entendeu? Entendi. Como se fosse dividida.
Legal, porque eu vejo assim, os grandes escritórios de consultoria têm a parte jurídica também atrelada, né? Por isso que eu perguntei se existe esse caminho também. Outra coisa, você acabou contando sua história e tal, mas assim, você falou que você trabalhou com seu pai e tal. Como é que tá o seu pai? Ele parou? Ele se aposentou? Cada dia mais serviço. É mesmo? Não, ele... Tá trabalhando de casa? Como é que é? Ele trabalha, na verdade, ele trabalho dele é híbrido. Ele tá na nossa sala, que a gente tem a sala da diretoria, que você conheceu hoje. Ele tá lá na sala com a gente. Ele fica na parte da manhã trabalhando de casa, na parte da tarde ele fica no escritório e dia de sexta-feira ele trabalha de casa, entendeu? E mais tá atuante, graças a Deus, cabeça boa, é uma referência, sempre foi uma referência, não porque é meu pai, mas sempre foi uma referência. Eu cresci vendo vários contadores ligando para ele, para poder lhe ajudar, tirar dúvida. Então, assim, realmente ele é mais tá bem atuante. Eu, quando eu estava na Argalite, né, o Rafael, meu xará lá, o senhor da Argalite, falou do seu pai, assim, de um jeito que dá para ver que ele tinha bastante respeito, né, entre os contadores aqui no estado, aqui, né, o Rafael falou. Então, assim, isso na época a gente tava meio que se conhecendo ainda, né, porque eu comecei na Argalite em 2019. Entendi. Aí, como eu comentei de você, ele lembrou do seu pai rapidamente. Então, assim, seu pai... Aí, naquele momento, eu percebi que seu pai era uma referência regional aí. Ele é. Seu pai chegou a fazer contabilidade da Argalite, não? Não. Lá não. Realmente é só o nome que chamava a atenção já, então. Exatamente. Legal. Mas por que isso? Assim, o escritório do seu pai chegou a ser grande? Ou como é que ele... Cara... Ou ele dava aula? Como é que foi a questão dessa referência toda? Cara, papai ele sempre destacou porque ele é muito estudioso, muito mesmo estudioso. Pra você ter noção, se você colocar ele num grupo para representar numa associação, cara, antes da reunião técnica ele vai estudar. Então ele sempre foi muito estudioso, sempre foi muito interessado, muito responsável, tá? Muito responsável mesmo e muito ético. Então isso entre os profissionais, ele meio que não tinha concorrência. Ele tinha amigos e reverenciava o outro, entendeu? E ele é de uma época que realmente que a gente sempre... a safra muito boa de contadores no Espírito Santo, né? A safra de papai foi uma safra, muito boa mesmo. Entendi. E aí acabou que era muito comum ser só técnico em contabilidade, né? Mas mesmo assim, depois, com 50 anos de idade, ele fez a faculdade lá na UVV, ganhou todos os prêmios que você imaginar. Que legal. Então, ele, na verdade, ele se formou em contabilidade com 50 anos já. 50 anos. Pra você ter noção, ele ia pra faculdade junto com a minha irmã. Minha irmã fazia administração e ele fazia contábeis. E quando ele formou, ele recebeu o prêmio da UVV como melhor formando da UVV, do CRC como melhor formando de contabilidade do Espírito Santo, prêmio que não acabava mais. Que legal! Pois é, e assim... imagina, ele como aluno tendo toda aquela bagagem de contador de fato, né? Mas sala de aula é fácil não, e ele trabalhava o dia inteiro fora, chegava em casa, tomava um banho para dar aquele ânimo e ia para Vila Velha durante 5 anos. Na época os ciências contábeis eram 5 anos. Na minha época era de 5 anos. Quando eu fiz eram 4. Então, assim, ele fez e, assim, e o comportamento dele sempre chamou muita atenção. Eu fiz, também nem tem como comparar, né? Um homem formado com um filho mais velho, né? Querer comparar com os alunos. Não dava, né? Tudo filho dele ali, pô. Eu me formei em Maringá, né, no Paraná, fiz administração de empresas, meu primeiro curso, e na época a contabilidade era 5 anos também. Lá mesmo, pelo menos lá mesmo na UEM, né, na Universidade Estadual de Maringá. Era 5 anos, direito era 5 anos também, mas a administração era 4, né. Eu até sou contemporâneo do como que é o nome? O juiz da Lava Jato lá, o famoso, que é senador. Sérgio Moro, a gente estudamos na mesma época lá na UEM, né? Ele é de Curitiba, mas ele fez faculdade em Maringá, lá onde eu fiz faculdade. Então a gente era contemporâneo. Eu me formei em 99, ele se formou em 2000, justamente porque o direito era 5 anos. Entendi. Mas entramos juntos lá na universidade. Legal. Só não sou famoso que nem ele, né? nem senador, mas estudamos juntos, no mesmo prédio. E quais são os planos agora? Vamos dizer assim, sociedade nova, fui lá conhecer o escritório, né? Tudo bem preparado. Hoje vocês estão quantos funcionários lá já? Cara, hoje nós somos em 18, então nós temos 14.
e estamos contratando mais 3. 3. Ou seja, vai ter uma equipe aí, quase 20 pessoas no escritório lá. E quais são os planos, assim, de expansão, Como é que tá aí a sua ideia profissional aí pro escritório? Cara, então, na verdade, porque o leque de demandas nosso aumentou, o nosso portfólio aumentou, né? Então, hoje a gente, além de fazer auditoria e o BPO contábil, nós temos o BPO financeiro, nós temos o BPO de DP, ou seja, eu cuido todo o DP do cliente, se ele quiser. A gente tem LGPD, a gente tem recuperação de crédito. Então, sim, o portfólio ele aumentou e também a demanda ela vai aumentando. Então, E vocês trouxeram os seus clientes e os clientes exatamente. Da base dos seus sócios, isso aí, né? fizemos unificação 100%. Entendi. E, cara, aí hoje a gente está muito no chão de fábrica, botando os processos em dia, pegando aonde cada lado tinha de defasagem para estar melhorando os processos, porque o nosso primeiro objetivo é fazer um feijão com arroz de excelência bem feito. Porque às vezes você vai em algum lugar que o cara quer te prometer um monte de coisa, mas ele não faz o beabá ali, entendeu? Não adianta. A contabilidade é ciências contábeis, é uma ciência. Nós somos cientistas, então assim, eu tenho que entregar pelo menos o trivial para o meu cliente bem feito. E que não é fácil, tá? Então assim, então a gente está montando todos os processos novamente. Então esse ano está sendo um ano de muito desafio, inclusive essa parte de esse crescimento que a gente teve nesse primeiro trimestre, inclusive até surpreendeu a gente não esperava um crescimento tão grande no primeiro trimestre de 2024, porque realmente a gente está muito arrumando a casa, o que é normal. Então, cara, a gente está muito feliz e o projeto realmente é arrumar a casa, melhorar os processos, qualificar mais ainda nossos colaboradores, colocar gente nova e vamos embora. Isso aí. Eu falo muito com a Evelyn lá do escritório, bastante simpática, solícita, né? Que eu vejo assim, né? Os meus clientes reclamam muitas das vezes dessa agilidade, dessa falta de atendimento rápido do escritório, né? Que liga querendo tirar uma dúvida, às vezes, pô, já aconteceu casos onde eu estava mesmo ontem, estava lá na Serrana, em Santa Teresa, e aí ela até reclamou, né? Até é meu parceiraço, o Wander, já foi até o episódio número 1 aqui, né? Então, assim, mas é uma coisa que a gente já conversou muito, né? Que a gente precisa melhorar a agilidade no retorno, né? Então, ainda ontem eu estava lá na Serrana, a Carol reclamou que estava o fiscal lá e eles tentavam falar com as pessoas do escritório de contabilidade e não estavam conseguindo. Então, assim, essa urgência nas respostas e no atendimento, seja por WhatsApp, seja por telefone, tem que ser, assim... Tem que ser forte, né? Você não pode realmente nunca o cliente ligar, o cliente mandar uma mensagem e você demorar muito tempo para retornar. Isso deixa o cliente bastante preocupado, né? Isso dá medo nos clientes, né? Como eu vim de escritório de contabilidade, a minha formação, então contadores na época, o escritório de contabilidade era o quê? Você entrava no escritório de contabilidade, era aquele monte de papel espalhado para tudo quanto é lado. Na mesa do contador, cheio de papel. Você queria fugir um pouco dessa marca? Eu sempre tive comigo. Essa cultura do papel. Então, quando eu saí, que fui para trabalhar nessas empresas, eu vi que lá era muita tecnologia. Né? Era muita tecnologia, exploração de petróleo, depois a Flexbrás, aqueles robozinhos, o cara aqui de cima do navio, o robô a 1.500 metros lá embaixo, com braço eletrônico, instalando, e os caras manipulando, era muita tecnologia aplicada, para época. E aí eu falei, não, se algum dia eu tiver um escritório meu, eu não vou ser esse contador tradicional, não quero. Então, como eu conheci um pouco de tecnologia e tinha conhecido um pouquinho do CP500, da IBM, que já trabalhava com computador, já tinha alguns softwares acontecendo. Por exemplo, na época era o ProSoft, que era o software maior, e era em DOS ainda na época. Então já tinha. O que eu fiz? Esse pessoal aqui, tipo o Jonathan, nem sabe do que a gente tá falando. Não sabe não, eu sei não. Ele pode deixar bem gravado isso que vai ficar pros nem imagino que seja o DOS. Não imagina. Né? Então, assim, isso eu comecei a fazer. O que aconteceu? A ideia era
eu não tinha papel mesmo, já na época, muito pouco papel, mas tinha coisa que não tinha jeito. Mas tudo eu usava, como eu já conhecia um pouco de tecnologia, tinha acesso a essas tecnologias, como é que funcionava. RPs, por exemplo, a Flexibras usava a Oracle. E eu fiquei 2 anos ajudando a implantar o Oracle na Flexibras. Então a gente percebia. Então eu comecei a montar o escritório já usando um pouquinho de tecnologia. Né? Aí eu falei, por quê? Qual era a ideia? Era exatamente chegar a informação digitável já, não ter aquela base. Então eu falei assim, mas esse foi um dos pontos. E um outro ponto que na legislação, para a empresa de informática, tinha uma carga tributária menor. Entendeu? Tem que usar, né? Tem que usar o seu conhecimento para você mesmo. Exatamente. Né? Então, na época, se você tivesse uma empresa de contabilidade, tipo assim, você pagava 10, e se você tivesse uma empresa caracterizada como informática, você pagava 5, por exemplo. Eu falei, eu sou empresa, mas eu vou usar. Aí botei toda uma característica para também ter de informática. Aí botei JP de Josimar Pinheiro, né? Informática. E aí fiz essa empresa. E aí, quando eu senti que esse negócio estava indo bem, aí eu cheguei pro meu diretor e falei, cara, ó, a partir de aí eu vou sair. Mas eu estava no finalzinho do ano. Ele falou assim, não, cara, pô, me ajuda aí, não posso ser agora não. Nós temos que fechar esse balanço, tem auditoria, tal, pá. Aí eu também não podia deixar ele na mão, obviamente, né? Aí eu falei com ele, não, perfeito, vamos fazer. Então nós vamos até fechar os balanços, vamos auditar. A hora que tiver auditado, a gente encerra. Não, show. E isso ficou. E aí eu consegui fazer assim. Quando foi em fevereiro, a gente terminou esse processo lá na Flexibras. Fechamos o balanço, auditamos, fechamos em fevereiro. Aí em fevereiro eu saí da Flexibras e fiquei me dedicando 100% ao escritório. Sim. E esse escritório era em Campo Grande, no mesmo prédio que eu morava. Foi bem rápido mesmo, né? Coisa de 6 meses você já entre montar e sair, né? Montar o escritório e já sair da Flexibras. Foi bem rápido. E esse escritório era na sala, no prédio onde eu morava mesmo, porque eu morava um prédio do meu sogro e tinha muita vaga lá. Aí eu peguei lá um apartamento lá, que tinha uma varanda enorme, e conversei com o meu sogro, ele cedeu para mim. Aí o que eu fiz? Eu fechei ali a varanda, fiz uma sala e fiz o escritório ali. Entendi. E morava ali no outro apartamento. Né? E comecei ali. Aqui em Vitória? Lá em Campo Grande. Lá em Campo Grande, que eu morava, casei e fui morar. Estava em Campo Grande. Você vinha então para Vitória? Vinha para Flexibras e voltava. Flexibras e morava em Campo Grande. Fiquei fazendo isso. Entendi. E montei o escritório ali no mesmo prédio onde eu morava. Montei ali, o meu sogro cedeu ali. Né? Isso é até uma coisa boa, né? Que me alavancou, me ajudou bastante ali no negócio. Tava tudo próximo ali, né? E montei ali. E quando eu saí. Só que essa coisa começou um volume muito grande. Aí, o que eram meus clientes que eu tinha? Era tudo de fora do Espírito Santo. A maioria era de São Paulo. Aí eu ficava... O pessoal queria montar empresas aqui para aproveitar a carga tributária. O benefício fiscal, e me contratava para ser, vamos chamar assim, o contador dele. Mas o que eu fazia nesse escritório? Mas continuava com empresas em São Paulo. Eles montava uma filial ou outra empresa, enfim. Entendi. Aí, pois é, mas o que eu fazia exatamente nesse escritório? Eu não fazia contabilidade. Eu fazia a viabilização do negócio dele aqui. Entendi. Então ele vinha, tinha uma demanda. Aí eu olhava a demanda dele, estudava e falava, a melhor forma de você fazer é assim, a empresa tem que ser assim, capital tem que ser isso, a gente precisa isso de limite para lá, para cá, para lá. Fazia todo aquele projeto, né? E tirava a licença do Fundap para ele, com a empresa, registrava o Fundap e falava assim, agora toma aqui, a empresa é sua, pode operar, leva para sua contabilidade, tá bom? Que agora você tem que operar. Ah, você não assumia a contabilidade? Não, até então não. Até então não fazia contabilidade. Só fazia os projetos de abertura de empresa. Viabilizava ele para vir para o Espírito Santo e dava a consultoria para ele desse negócio. Até começar. Porque ele tinha uma fase seguinte, ele tinha que fazer contrato para o Bandes, para ele tirar financiamento, depois tinha calção, tinha uns detalhes técnicos. Fisicamente a empresa ainda nem existia também, Não existia. Então eu fazia isso e fazia consultoria para o cara. Ele falava, contabilidade? Porque muitas delas tinham, em São Paulo, a contabilidade era centralizada. Sim. Então para mim também não justificava. E era um processo novo de contabilidade também. E aí a gente começava a fazer isso. Fazia isso. Aí pronto, as empresas começavam a operar. Só que o que acontecia? A hora que ela começava a operar, que a Receita Federal também, que não conhecia muito esse movimento, que foi novo para a Receita Federal do Espírito Santo, conhecer como é que funcionava esse processo de importação, né, por conta e ordem, por conta própria, como é que funcionava isso, os fiscais também não sabiam. E aí os contadores, muito menos.
Começava a contabilizar isso de uma forma esdrúxula. Totalmente errado. Totalmente diferente. Aí quando batia lá na Receita Federal, que os fiscais olhavam, ninguém entendia nada por nada. O que os fiscais faziam? Suspendiam o CNPJ da empresa. Ó, para um pouquinho aí, deixa eu entender. Você imagina uma carga parada no porto, um dia, 2 dias pagando armazenagem, capatazia, blá, blá. Era um absurdo. Em né? dólar ainda. Em dólar. Né? Então aí parava tudo, tinha que olhar toda a documentação, dava canal vermelho, canal cinza. Você imagina que doideira, que tema, né? Aí os caras ficavam malucos, e com certeza os empresários ficavam doidos. Minha carga parada, e não sei o que, e custo e tal. Aí voltava o Josimar, e isso aqui, não, isso aqui. Não, mas isso aqui, tá vendo? É por isso. E ficou aquele. Aí foi de novo que eu comecei a perceber, falei assim, poxa, impossível, rapaz, impossível que os contadores não sabem fazer um negócio desse. Porque como eu já fazia, para mim era óbvio. Entendeu? Que eu fazia lá na Flexibras, na Sigma. Então para mim era óbvio aquilo. Mas eu falava, gente, mas lá era um RP 100% integrado. Então eu também não via toda a cadeia do processo. Entendi. Né? Porque já passava, era um RP 100% integrado, já chegava na contabilidade, né? A gente fazia praticamente configurado. Análise, exatamente. Então, mas os caras davam muito problema e as empresas um problema. Aí o cara batia, poxa, mas comecei a olhar, eu falei, cara, puta não. Aí eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou abrir uma célula de contabilidade aqui dentro. Entendi. Aí contratei um cara de contabilidade, botei dentro do escritório, e aí fazia todo esse projeto, o cara me pagava por isso, né? Depois mais uma consultoria, e falei assim, ó, agora, mas também eu consigo, você precisa de um contador aqui no Espírito Santo, porque o seu contador de São Paulo não sabe como é que funciona o benefício aqui, eu sei. Eu posso te apresentar um contrato de recorrência de contabilidade para cuidar do seu negócio aqui e falo com o seu contador lá em São Paulo, eu me resolvo com ele, beleza? E assim eu fiz. Entendi. Né? Então toda a parte que é aqui no Espírito Santo você fazia e mandava para São Paulo para finalizar. Para finalizar. Então eu tomava. Para integrar junto no grupo econômico. Eu era contador responsável da empresa dele aqui no Espírito Santo. Fui trabalhar nessa empresa. E aí essa empresa, ela me mandou. Eu fui trabalhar para ela num canteiro de obras em Santarém, no Pará. Nossa. Divisa do Pará com o Amapá. Eu conheço ali. Tem a fábrica de Ludwig. Conheceu ali? Eu não conheço a fábrica, mas eu conheço aquela região. Então. Já ouvi falar. Trabalhei próximo à fábrica, um lugar chamado Monte Dourado. Já ouvi falar também. Então, a fábrica ficava aqui no Rio Jari, do lado do Pará, do outro lado de cá do rio era o Amapá, e nós ficávamos nas balsas da Petrobras, ancorada no rio, ali, nós trabalhávamos e morávamos dentro das balsas da Petrobras. No iniciozinho da década de 80, não tinha nada ali. Nada, só chega. Trabalhei nessa região em 2002, eu lembro que foi até na Copa do Mundo que o Brasil ganhou. Né? E já não tinha nada nessa região? Não tinha. Você só chegava ali de helicópteros ou de lancha pelo rio. Sim. Você chegava de avião até Manaus, aí até Monte Dourado, num aviãozinho menor, e dali você pegava o helicóptero ou pegava uma lancha para vir pro lugar dele. E ali a gente ficava trabalhando. Eu trabalhei ali também em Ulianópolis, no Pará, uma usina de cana-de-açúcar. Tocantinópolis também, que é no estreito entre o Maranhão e Tocantins. Tanto que eu pousava em Imperatriz do Maranhão. E eu ia até Carolina, no Maranhão também. Então eu também conheço bastante ali aquela região norte ali, centro-norte do Brasil ali. Então, e foi onde eu iniciei esse comércio internacional, né? Essa minha experiência em comércio internacional. Porque essa empresa era muito internacional, então a gente lidava com pessoas. E tinha gente de todo mundo, né? Do Brasil inteiro, que eles contratam. Tinha muito engenheiro, porque era uma tecnologia, né, de ponta diferenciada. Então foi como eu comecei a me familiarizar. Porque o lugar mais. Você não tinha nem hotel, né? Era casa de hóspede que eles construíam. Não. Ficava numas balsas. Nas balsas mesmo. Na Petrobras. Eram as balsas. Tanto é que quando os navios da fábrica de celulose passava para ir lá para a fábrica, gerava onda. Não, batia tudo. Batia, a gente de noite estava dormindo, a onda do navio passava, fazia isso com as balsas. Que legal. Entendeu? E aí a gente ficava ali. E a gente, como era um lugar inóspito, né, e longe, a gente trabalhava meio para o regime de escala, né, tipo 3x1. Né? Mas normalmente você trabalhava direto, trabalhava 45 para folgar 15, tipo isso, né? Porque era um lugar muito longe. Porque não tinha como ficar voltando não tinha. Então, ou seja, você ficava no mínimo 45 dias ali dentro daquela, fazendo, comendo, bebendo, dormindo, trabalhando direto ali. E assim, eu fiquei uns
3 anos, mais ou menos. 3 anos? Porque aí dava o período de coisa, eu voltava para cumprir a minha licença. Então, dava 45 dias. Aí sim, eu vinha para o Espírito Santo, voltava para Linhares e ficava 15 dias aqui. Você já estava casado? Não, era solteiro. Eu tinha, nessa época, eu tinha o quê? 20 anos. O lugar mais longe que eu tinha vindo era Vitória. Nunca tinha andado de avião na minha vida. Porra, então pra você foi uma aventura, né? Muita aventura, muita aventura. Eu falo também que eu sou um privilegiado, porque minha carreira, eu comecei também bem cedo, porque eu fiz faculdade entre 96 e 99. Então em 99 eu tava com 20 anos também. E eu já fui para Maceió, eu fiz faculdade em Maringá, eu saí cedo para estudar em Maringá, no Paraná. Aí em 99 eu já comecei a estagiar dentro da consultoria. Eu só tive um emprego. O que eu faço hoje é o mesmo emprego que eu faço desde o último ano da faculdade. Mas foi muito legal, porque eu me formei em 99, estava finalizando ali o estágio que eu estava fazendo na Cocamar, que é a maior empresa lá de Maringá. Aí o diretor, que eu sou amigo dele até hoje, Eliasar de Carvalho, ele falou assim, você vai voltar para casa dos seus pais em Santos? Porque eu sou de Santos, né? São Paulo e tal. Legal. Falei, tô vendo, porque a própria Cocamar na época tava querendo que eu ficasse lá para perpetuar o trabalho da consultoria, né? Eu falei, vou me formar na Estadual de Maringá, vou já arrumar um emprego na melhor empresa de Maringá, tô bem servido aqui também. Aí ele, não, porque se você quiser continuar na empresa, né, na consultoria, só que você tem que voltar para São Paulo, né? Eles só contratavam gente em São Paulo, na Grande São Paulo, né? Santos é considerado ali Grande São Paulo. Aí eu falei, bom, então já é outro assunto, né? Outra conversa. Aí ele falou, não, se você quiser eu já te mando para Maceió começar uma usina de cana-de-açúcar lá como consultor júnior. E assim foi. Eu lembro que eu não fui nem para Santos, eu fui direto para Maceió. Olha. E comecei a carreira. Aí você vê, em 2015, quando eu vim para o Espírito Santo pela primeira vez, ainda por essa empresa, mas aí eu já era diretor dessa empresa, então eu fiz toda a carreira de estagiário a diretor, eu já tinha rodado 14 estados e 6 países. Olha. Por essa empresa. E eu peguei essa parte aí, Maceió, Recife, Aracaju, João Pessoa, Tocantins, Maranhão, Pará, Amazonas. Então, assim, pra mim era uma aventura também. Até 2004, 2005, os meus primeiros 5 anos de consultoria, pra mim era uma felicidade danada. Né? Muito bom. Mas desculpa, voltando lá. Não, que isso. Então, é uma experiência muito, muito grande.